Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Pastor Vilmar sempre com essa elegância, essa graça e essa forma tão amorosa que nos deixa constrangido. Merecemos nada, nenhuma palavra que ele falou, mas tributamos ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. Nós somos um servo e necessitamos todos os dias da graça de Deus. Quantos estão aqui para ouvir a palavra, queridos? Quantos querem? Abra as vossas Bíblias comigo, queridos, em duas passagens. A primeira nós vamos ler na segunda carta escrita por apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo, capítulo de número 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6 até o versículo de número 11. Os irmãos estão procurando, eu sei que vai estar no telão, mas seria bom você abrir o texto. Depois nós vamos a outra passagem no Evangelho de Lucas. Segunda epístola escrita por apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6. Quero aqui expressar meu sentimento de adoração ao Senhor pela vida do meu amigo, pastor Vilmar. É meu amigo, ele e sua esposa, já temos 9 anos que eu venho aqui, e sempre tratado com muito carinho. Eu e minha esposa, todas as vezes que chega o convite de uma, eu quero dar um jeito para estar aqui, porque é um lugar muito especial, de pessoas muito especiais. E tive um momento na minha vida de uma dificuldade muito grande, e o pastor Vilmar, juntamente com essa igreja, chegou com uma provisão de Deus na minha vida. E uma coisa que eu aprendi há muitos anos foi a gratidão deixa portas abertas. E as pessoas hoje em dia são muito ingratas, esquecem muito rápido. E eu não esqueço. E foi a segunda vez, no segundo ano que eu vim aqui, alguns irmãos dessa igreja, pela pessoa do pastor, me ofertaram e me ajudaram concernente a uma questão de saúde. Então tem 7 anos que eu venho aqui agradecer e me alegrar com os irmãos. Deus abençoe, pastor, abraçando sua pessoa, abraço os demais ministros que aqui congregam, que o Senhor, nosso Deus, vos abençoe de uma forma toda especial. Ao irmão ao pastor que foi me levar hoje para almoçar, me deu um presente muito especial, pastor Célio, foi me levar lá na chácara para ver o pastor Abinaí. Foi bom, eu comi um arroz carreteiro goiano, apimentado, mas graças a Deus foi muito bom. Deus abençoe. Ok, nossa cantora, Adriana Guiar, juntamente com o seu digníssimo esposo, são muitos anos que eu vos conheço, e eu estou feliz com o que Deus tem feito na vida de vocês. E estão bem, né? Estão novos, né? Deus abençoe, o tempo fez bem para vocês. Não posso dizer o mesmo de mim, mas Deus abençoe, tá, queridos? Amém? A irmã Beth, com toda a direção. A irmã Beth é aquele Jacó, né, irmão? Agarra o anjo assim, não larga de jeito nenhum, né? É uma bênção essa irmã. Muito obrigado, irmã Beth, pelo seu amor, pela sua dedicação e sua proatividade, tá? Está comigo o jovem diácono Douglas, é um obreiro, dá aula na Escola Bíblica Dominical, é liderança de departamento da igreja, menino dizimista, ofertante, menino não, já tem 30 anos, e dizimista, ofertante, crente, viu? E solteiro, tá? Alguém vai entender o mistério. Depois dos 30 aí, irmão, tá entre 28 e 35 anos, ajuda nós, tá, querido? Vamos lá, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6 ao versículo de número 11. Quem achou, diga graças a Deus. Eu vou ler do versículo 6 a 10 e gostaria que a igreja no telão lesse o versículo de número 11. Obrigado. O senhor está um gentleman, irmão. Gravata combinando, todo cromato. Rapaz, a esposa está bem servida, né, irmão? Você está bem. E ele não tem barriga, né? Você não pode fazer essas coisas com a gente, não, irmão. Fica constrangendo a gente. Ai, que ignorância, moço. Ah, doido, pode não. Vamos lá, irmãos. Diz o texto sagrado: porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos o que amarem a sua vinda. Procura ter comigo depressa. Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está. Vamos, igreja, versículo de número 11. Vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3.
Repita após mim. Porque é muito útil para o ministério. Vamos para o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Eu tenho uma palavra de 45 minutos para lhe entregar. Capítulo de número 13, versículo de número 6 ao versículo de número 9 do Evangelho segundo escreveu Lucas, 13, versículo 6 a 9. Quem achou, diga graças a Deus. Rapaz, esse barulho é gostoso, viu? De páginas sendo... Nós vivemos um período que a tecnologia tem deixado algumas pessoas esquecerem de marcos importantes. E é gostoso esse barulho. Diz o texto: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venham procurar fruto nesta figueira, e não acho. Cortai-a. Olha a pergunta, irmãos. Porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Misericórdia. E respondeu ele e disse-lhe: Senhor, deixai a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandará cortá-la. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Eu ia cantar um hino. Tira um dó maior para mim, por favor. Gostei, obrigado. É só para quebrar o clima, irmãos. Porque eu estou com temor aqui, que a mensagem é um pouco dura. E eu estou com o coração aqui agoniado. Eu estou com temor aqui, mas precisa entregar, Jesus, precisa entregar. Volte para cá, queridos, por favor. Volte para cá. Orando por vocês, pedindo ao Senhor uma revelação para esta noite. O Senhor me levou em 3 palavras que tem a ver com uma identidade existencial da igreja. Augusto Cury, que para mim hoje é um dos grandes cientistas em desenvolvimento humano e da saúde mental, discordo da sua confissão teológica, pois ainda é novo convertido, é um grande cientista, mas não pode ser considerado um teólogo. Ele diz uma coisa, que a porta de entrada de algumas doenças psicossomáticas ou de algumas desorientações emocionais dessa geração é a sua falta de identidade existencial. Ou seja, não saber o porquê vive e para que vive. Nessa necessidade de se encontrar, o homem pós-moderno, ele entra numa crise que pode até ser uma frase clichê, mas tem uma grande importância, que é chamada crise existenciais, que significa a dúvida de quem é, a dúvida de onde veio e a dúvida para onde vai. Ou seja, não sei de onde eu vim, não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. E o escrito que inspirou um dos livros que se tornou um best-seller e depois um grande filme em várias versões, Alice no País das Maravilhas, tem uma cena que chama muita atenção, que ela chega em um caminho de tijolos e encontra a manifestação de um gato, e ela faz várias perguntas, e a pergunta dele foi muito interessante. Ele diz assim: para onde você quer ir? Ela disse: eu só quero chegar em algum lugar. Então ele diz: quem não sabe para onde veio e não sabe para onde vai, todo caminho é válido. Aplicando isso, a hermenêutica, ela nos aconselha que todo pregador bíblico, ele precisa ler o texto, explicar o texto e aplicá-lo. Não precisa de subterfúgios. Mas eu quero me conectar a você nesse pensamento introdutório, para você entender aquilo que Deus trouxe ao meu coração. É que o mundo lá fora tem uma crise existencial e comportamental. E se nós não tivermos cuidado, pode ser transferido para a identidade da igreja. E eu, claro que a igreja em Umas é uma igreja biblicista e que tem cultura bíblica, e acredito que a linguagem que eu estarei utilizando, a maioria dos irmãos vão compreendê-la. Se não tivermos cuidado, vamos transferir para a igreja essa crise existencial. Como assim, pastor? Precisamos já quebrar um paradigma.
A cultura latina, pela sua influência religiosa romana, quando se fala a expressão igreja, a primeira coisa que vem ao nosso coração de ordem cultural é templo. É o lugar de culto ou lugar de encontro religioso. Mas aí já vou ser agressivo nesse pensamento introdutório. Para a consciência religiosa, nós dissemos assim: vamos para a igreja domingo. Mas como crentes, seremos igreja domingo. Somos igreja hoje e fomos igreja ontem. E a palavra igreja, eclésia, não é templo, não é banco, não é tijolos. Porque Deus não usa bancos, Deus não usa paredes, Deus não usa tijolos. Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo para comunicar o Evangelho de Cristo. Tem essa igreja aqui, tem esta igreja. Nós nos reunimos neste ambiente. Aqui cultuamos, adoramos, somos instruídos pela verdade do Evangelho e lá fora praticamos aquilo que o Senhor nos ensina. Mas nos meus 45 anos de idade, e que sirvo Jesus desde 1997, e que exerço o ministério da pregação desde 1998, e desde 1999 eu dirijo igreja, então eu acredito que eu não tenho uma palavra só teórica, eu tenho uma palavra prática. Porque esse tipo de comportamento, de uma visão antropológica lá fora, acaba atrapalhando a instituição igreja, o organismo igreja. Porque a igreja é constituída de seres humanos, com suas personalidades, suas identidades. Eita, Jesus está aqui. E quem elas são. E a partir do momento que existe uma crise existencial lá fora, e influencia a crise existencial do indivíduo, pode deformar a identidade existencial da igreja. E se a igreja não sabe quem ela é, e se a igreja não sabe de quem ela veio, a igreja não sabe para onde vai, e a igreja não realiza o que ela tem que realizar. Aí o Espírito Santo me toma com todo o temor da minha vida, e eu vou fazer uma pergunta que desperte em mim, não sei se vai despertar em você, uma ressignificância da sua existência. Em 12 meses de fé, quantas missões você fez? Em 12 meses de fé, estou dizendo 12 anos, 12 meses, quantas pessoas foram impactadas na instrumentalidade de Deus através da sua vida? Quantas pessoas foram influenciadas por sua identidade de fé para conhecer Jesus? É uma palavra teórica, não sei se vai ser prática, mas tem pessoas que a fé deles se tornou isso. Eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, eu frequento o templo, sento na poltrona, sinto o ar-condicionado, assisto o culto e volto para minha casa. Estou bem. Mas a minha Bíblia diz, e eu creio que você já leu ela, que a igreja estava reunida no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, que a casa foi cheia, e foram vistos línguas repartidas de fogo, alabando Heregel. E a Bíblia diz que todos foram cheios. E como o povo goiano, é interessante a maneira que a gente prega no estado de Goiás. Os irmãos ficam nos observando por 30 minutos, analisando a palavra, analisando a argumentação, analisando a dissertação. Aí quando ele começa a perceber que Deus está falando, um começa a olhar para o outro e fazer. Aí depois uns fazem assim. Aí de repente olha para o pastor. Aí se o pastor está levantando a mão, ele diz, concordou aqui, o irmão concordou do lado, e o pastor concordou, aí eu vou glorificar. É verdade isso aqui? Sim ou não? Pregador que chega já pulando com os 2 pés, plantando bananeira no Goiás, ele se queima. Ele tem que trazer a dissertação por 30 minutos, para depois o goiano glorificar. Abra um sorriso que vocês estão me dando medo, por favor. Abra um sorriso. Pegue na mão de alguém, por favor, não vai se repetir muito isso. Dá uma balançada e pergunta a ele desta forma: o que você tem feito
da tua vida nessa terra. Vou entrar no mérito dos textos. Estavam todos reunidos, e a Bíblia nos diz que Jesus fez uma promessa: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sozinho, vai ser enviado o Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Então tem uma promessa, tem um cumprimento da promessa, mas eu entendo de um Deus que nunca dá algo para alguém se não tem um propósito. Aí vem a pergunta: o Senhor Jesus enche a sua igreja do Santo Espírito para quê? Para frequentar? Para observar? Para esquentar banco? Ou para proclamar? Eita! Existem 4 palavras no grego que manifesta a identidade existencial da igreja, o porquê a igreja existe e para que ela existe. Primeiro, nós chamamos de diaconia, que significa aquele que serve à mesa. A igreja de Cristo é constituída para servir a Deus, servindo as pessoas. Diga glória a Jesus por isso. Segunda expressão, nós chamamos de martiria. Se ela conhece o Deus que a salvou, eu estou me controlando. Jesus está aqui, tem uma graça diferente aqui. A atmosfera espiritual da igreja está diferente. A água rompeu, Jesus liberou alguma coisa, só cidade de umas. Eu não sei o que aconteceu nesses dias aqui, mas tem alguma coisa extraordinária de Deus em atmosfera espiritual. Eu quero ficar num protocolo da homilética, mas há algo profético que está aqui. Se eu conheço esse Deus, então eu posso testemunhar quem Ele é. E eu testemunho e martiria quando? Quando o meu vertical me constrói e eu influencio o meu horizontal. Porque a maneira que eu trato as pessoas, alguém está no culto, manifesta a forma de comunhão que eu tenho com Deus. Diaconia, segura, Márcia. Martiria. E terceiro, koinonia, que significa comum a todos, comunhão. E um reino dividido não pode subsistir. E uma igreja que é dos varões e não das irmãs não pode existir. Uma igreja que é dos jovens e não dos adolescentes não pode existir. Uma igreja que é só do ministério de louvor e não dos diáconos não pode existir. Se a festa de missões e as irmãs não estão, a igreja está dividida. Se a festa é de missões e os varões não estão, a igreja está dividida. Se a festa é de missões e a diaconato não está para é uma igreja que está dividida. Ou seja, é grupos dentro da igreja que querem ser donos da igreja, mas só existe um que morreu pela igreja, sepultado pela igreja, ressuscitou pela igreja, subiu aos céus. Alguém, cadê os pentecostais? E em breve voltará. Martiria, a igreja testemunha. Diaconia, a igreja serve. Koinonia, a igreja está unida. Aí eu entro na conexão dos dois textos. Mas por que que ela tem testemunho? O porquê que ela tem, aleluia, comunhão, e por que que ela serve? Russell Shedd diz que a igreja vive por 3 propósitos. Quantos propósitos? Vamos, irmão, falar para fora. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3. Viu? Não doeu, a dentadura não saiu. Pastor ignorante. A igreja está na terra para adorar. A igreja está na terra para se santificar, para subir. E a igreja está na terra para proclamar. Então, se você não gosta de adorar, você é frequentador de um templo. Se você não se alegra com o arrebatamento da igreja, você é o frequentador de uma religião. E se você não proclama, você é alguém que tem só uma religião. Mas se você tem testemunho, alguém vai reagir. Se você está servindo, aleluia, glória. Se você tem comunhão com o céu, você vai
acreditar no que eu estou dizendo. Querigma, que significa proclamar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo e logo voltará. Cadê esses crentes raízes aqui? Levante as duas mãos ao céu, aonde está a igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus Cristo. O estudo indutivo dentro da teologia, que é a hermenêutica, a interpretação textual, nos aconselha a perguntar o texto para termos uma conexão entre tempo, realidade e aplicação. E quando eu lhe faço a pergunta, e vou fazer novamente: o que você tem feito em 12 meses como igreja? Primeiro texto, que na verdade é o segundo que lemos, e depois eu vou conectar o segundo ao primeiro, perdão. Pastor, eu estou me segurando, mas deixa eu tentar o raciocínio. Aleluia. Se eu entendo sobre a martiria, se eu entendo sobre a diaconia, se eu entendo sobre a koinonia, eu preciso viver o querigma. E para viver o querigma, eu preciso acreditar que existe um propósito para a minha existência como igreja. Eu não existo para observar culto, eu não existo para frequentar a igreja, eu não existo para esquentar ou ocupar inutilmente. Eu existo para adorar, eu existo para esperar e eu existo para proclamar. Cadê essa igreja? A sociedade pós-moderna, pós-pandêmica, pós-verdade, ela tem toda a facilidade tecnológica, ela tem toda a facilidade científica, mas por que uma geração que tem todas as facilidades não consegue resolver problemas da humanidade de 2000 anos atrás? Como é que essa sociedade tem a capacidade científica de enviar satélites e internet em tempo real, mas não consegue acabar a fome do mundo? Porque o problema não está no que o homem tem, mas em quem o homem é. E não é mudando de cidade ou de aparência que certos problemas que você vive serão resolvidos. Porque geralmente o problema está na fonte, em quem você é, em quem te constrói, e o que te transforma, e o que você consome. O que te constrói revela a sua origem, o que te transforma revela o seu propósito de mudar, e o que você consome revela o que você dá prioridade. E que não é construído pelo céu está caído na terra. Que não é transformado pelo céu está caído na terra. E que não consome o que é do céu não pode entender o que é do céu. Mas quem é do céu, oh glória, não entendi, pastor, isso é você e Deus. Eu entendi. Deus não me tirou de uma favela, Deus não me tirou de ser uma pessoa semi-analfabeta, Deus não me tirou num ciclo gerações de vícios para me chegar na cidade de Umas e contar piada para você rir. Eu estou aqui para dizer, o mesmo Espírito que se derramou no Pentecoste ainda tem nessa geração ainda. Tem 2 adoradores comigo aqui, sim ou não? Tem ou não? Aí chega Jesus. O Evangelho de Lucas, a sua missão e a sua metodologia científica de exposição é para influenciar uma das culturas da genomia da época, que influenciava o mundo, que era a sociedade intelectualizada, pensante, filosófica grega. Por isso que é reconhecido como um evangelho acadêmico, científico, porque é escrito por um médico historiador. Então a sua linguagem é muito top. Olha como eu sou jovem, muito top. Deixa eu ver se eu sou jovem. Não. Quem é 40 a mais aqui? Como foi que você percebeu que você é 40 a mais? É quando a gente começa a andar com uma bolsinha.
Dorflex, dipirona, relaxante muscular. Alguém sabe o que eu estou falando? Vou perguntar de novo. 40 mais? Não. Só eu? Não tem mais 40 mais aqui? A gente foi para a academia esses dias, é o lugar da minha raiva, o lugar do meu ódio. Mas eu não mando barremim, 24 anos de casado. Ela, amor, vai para a academia. Engraçado, eu vou e... caiu a ficha. Ela está usando de psicologia reversa. Esse dia ela chegou para mim, amor, vamos para a casa da mamãe 12h almoçar? Ou vamos para a casa da mamãe 7h para jantar? Aí eu digo, vamos almoçar. Olha, então ela não me deu opção. Ela me fez isso sem eu pensar. Olha como a ficha está caindo. Ela chega para mim, amor, você vai para a academia de manhã ou você vai para a academia à tarde? Ela não me dá a opção de dizer, você não vai para a academia hoje? Olha, casar com um psicólogo tem as suas desvantagens. O que tem a ver com a mensagem? Nada a ver. Esse dia eu estou lá, eu estou lutando para emagrecer, porque a itinerância engorda a gente. Aí chegou um rapaz para mim e disse assim, pastor, e aí, está magro, hein? Está ficando forte, pastor? Eu digo, aí, macho, o que tu quer? Tu está tomando suco? Eu digo, macho, eu gosto de suco de uva integral. E o que o senhor toma depois da academia? Depois? Dorflex. $40 mais, sabe o que eu estou falando. Irmãos, o texto diz que Jesus propôs uma parábola. Havia um homem que tinha uma vinha. Tinha um quê, queridos? Eita, povo bom. E nesta vinha, ele plantou uma figueira. Plantou o quê? E por 3 anos, por 3 períodos, ele foi buscar nela fruto. E não achando, ele volta para aquele que cuida da vinha. Me dê sua atenção. E diz assim, rapaz, cadê os frutos dela? Eu tenho 3 anos, 3 oportunidades, 3 tempos de desenvolvimento, mas ela não produziu. Por quê que ela está ocupando a terra? Inutilmente. Vou arrancá-la. Acho que esse texto é muito ignorante, porque a Bíblia nos diz que alguém chega para Jesus. Jesus, me responde uma coisa: os caras que morreram na torre de Siloé são mais pecadores do que nós? Os caras que morreram dentro do templo e o seu sangue se misturou com o sacrifício é mais pecador do que nós? Jesus disse, não julgue os homens pelo tipo de morte, julgue os homens pelo seu estilo de vida. E vos digo, se vocês em vida não se arrependerem, terão o mesmo destino. Que Jesus quer dizer, não é depois da morte que se produz. Alguém pegou. É em dia, é em vida. Aí Jesus usa uma parábola muito top, muito legal, que me confronta. Irmão, vou ser bem sincero, essa mensagem não é para você que é um serafim de 6 asas. Essa mensagem não é para você que já tem a meritocracia religiosa do céu. Essa mensagem não é para você que é grande, que é poderoso, que é forte. Não, pode. Não, essa mensagem é para um homem ou uma mulher que tem feridas, que tem dores, que tem limitações, mas não desiste do propósito que Deus tem para ele. Labando rei. Aí Jesus diz, o homem tinha uma figueira. Aleluia. Não estou gostando, pastor, o problema é seu. A carapuça está servindo. A Bíblia nos diz que a vinha é plantação de uva. Tem um objetivo. É produzir uva. Aí pensa comigo, com minha geometria craniana avantajada do Ceará. Por que vai plantar uma figueira e uma terra que está destinada especificamente para a vinha? Pode dizer, é para gerar sombra, mas a uva precisa dos raios solares para desenvolver. E a estrutura anatômica da videira, comparado à estrutura anatômica biológica da figueira, misericórdia.
Mas a Bíblia nos diz que ele planta ela. Ou seja, ela não merece a terra da videira. Alguém já vai pegar. Mas mesmo assim ele planta ela. A terra é da videira e do dono da videira. Mas foi permitido a figueira ser plantado lá. Oh Jesus, eu estou cheio da tua presença. Não entendi, pastor, já você me entende. Ele quis dizer o seguinte: olha, vocês não merecem a terra, mas foi plantada. E se vocês foram plantados por graça, tem um objetivo. E se é uma parábola, a hermenêutica nos explica que precisamos interpretá-la de forma simbólica. E a parábola tem 2 personagens e 2 plantas. Tem um dono da videira, Deus. Tem um vinhateiro, o que cuida da videira, quem é? Espírito Santo. E quem é a videira? Aleluia. A videira é a herança, a videira é o sacerdócio, a videira é aquele que produz para o dono da terra. E quem foi escolhido para ser videira é Israel. Isaías diz: Israel é a videira plantada pelo Senhor. Mas porém o Salmo diz que começaram a produzir uvas verdes. Ou seja, não viveu, alguém está no culto, para viver o seu propósito. Não produziu para viver o seu propósito. E esse sacerdócio foi produzido para quem? Quem gosta de Bíblia vai reagir. E disse Jesus: eu sou a videira verdadeira e não é. Então na videira, nessa parábola, a videira é o sacerdócio de Cristo. E quem é a figueira? É aqueles que não são dono, é aqueles que não têm direito, mas mesmo assim foi plantado. Não entendeu? Ele veio para cá os seus, mas os seus não recebeu. Então, meus irmãos, desculpe por me emocionar, o Espírito de Deus não enche uma igreja que já está cheia. Como assim? Já está cheia dos seus títulos, está cheia do seu ego, está cheia do seu antagonismo, está cheia das opiniões. Nós não somos plantados nesse ministério porque somos os melhores. Nós não estamos plantados nessa obra porque somos os bons. Geralmente Deus nos escolhe os melhores, Jesus escolhe os piores. Então tem 2 pessoas que vai reagir aqui hoje. Uma que vai se incomodar com as verdades que eu estou pregando, e uma que vai celebrar as verdades que eu estou pregando. Aleluia. Pegue na mão de alguém com todo respeito, balance ele, vê se ele acorda e diga: o que você está fazendo com a sua vida? Eu vou ser mais claro: o que você está fazendo com aquilo que Jesus te deu? Não, eu estou bem porque eu tenho raízes, eu tenho um tronco, eu tenho galhos. Ok. Tem gente que pensa porque ele é a 5ª geração de crentes na igreja, ele já merece o céu. Raízes profundas. Tem gente que pensa porque tem um tronco largo, ou seja, uma influência econômica e cultural na sociedade de umas, e pensa que ele é merecedor do céu. Ou tem gente que tem galhos que se estendem, uma influência política, intelectual. Mas desculpe, irmão, aquilo que você tem só vai chamar a atenção de homens. Mas aquilo que você faz com a sua vida, encerro, irmão. Eu posso continuar mais um pouco. Eu não forço a barra. Aí o dono da videira vai lá, e ele não olha para a raiz, ele não olha para o tronco, e não olha para o galho. Ele vai atrás de quê? Vamos até meia-noite desse jeito. Ele vai atrás de quê? Ele vai atrás de quê? Fruto. E se o dono da videira nos visitar hoje, eu e você, e perguntar sobre os frutos da sua vida, você produziu o quê? Ei, evangelista, foi no evangelismo? Ei, pastor, apacentou? Ei, diaconisa, você viu? Não, mas eu não sou pastor, não sou evangelista. Mas você é a igreja. Visitou os doentes? Alimentou os famintos? O que você está fazendo?
Ou você só dorme, levanta, trabalha e sobrevive. Ou você só vive para suprir os seus caprichos e para suprir as suas necessidades. Se você vai glorificar ou não, eu só tenho que entregar o que Jesus mandou. Não, Deus não te chamou para viver uma vida medíocre, uma vida que só produz para sobreviver. Deus te chamou para viver o extraordinário. Cadê a geração que vai viver esse extraordinário? Levante as duas mãos. Se estamos na mesma conexão com o céu, receba a graça que eu estou recebendo de Jesus aqui. Mais, pastor. O que impede de alguém que é permitido ser plantado em um propósito da salvação e não produzir? Mas hoje eu não tenho uma palavra exortativa, eu tenho uma palavra de reflexão sobre esse raciocínio. Repita após mim: uma chamada, mais uma vez uma chamada que tem utilidade, ela é avivada. Eu não preciso de um microfone para viver uma chamada. Eu preciso de corações. Eu não preciso de um holofote, de um púlpito. Eu preciso de vidas sendo impactadas pelo Evangelho que me impactou. Mas já estou de idade, pastor, mas a Bíblia diz que até na velhice o justo florescerá e dará fruto. Aleluia. Irmãos, quem me ajuda a adorar por 30 segundos? O Senhor liberou uma graça aqui, Adriana Guiar. Há uma nuvem de glória da parte de Deus para descer nessa casa aqui. Eu não quero só me emocionar, eu não quero só frequentar, eu não quero só me arrepiar, eu não quero só ter uma credencial, eu não quero só sentar em um banco. Eu quero ser um médico cheio do Espírito, mas que prega o Evangelho. Eu quero ser um juiz, mas cheio do Espírito, que serve o Evangelho. Eu quero ser um empresário, que Deus me faça enriquecer, mas me faça suprir necessidade dos outros e sustentar o Evangelho. Deus nunca dará algo para alguém para si, mas Deus dará algo para alguém que se multiplique com os outros. Quem recebe essa profecia? Vou repetir que eu tenho que concluir. Jesus está dizendo: eu não te plantei nesta terra para você ser escravo da depressão, para você ser escravo da ansiedade, para você ser escravo dos seus traumas, para você ser escravo das suas rejeições. Eu lhe chamei para produzir, e quem te plantou foi eu, quem te amou foi eu, quem te separou foi eu, diz o Senhor dos Exércitos. Mas a batalha espiritual nessa geração, eu já vou sintetizar e aplicar, não está só na esfera espiritual, está se manifestando na esfera mental. E tem pessoas que têm capacidade absurdas em Deus para produzir no reino, mas não consegue. Tem uns, aqui não, eu estou lhe falando, pode ser uma mensagem teórica, que sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. Tem outros mais agressivos, que sabe como tem que fazer e sabe como vai realizar. Já tem a estratégia, mas alguma coisa impede. E hoje eu quero confrontar isso. Não a consequência, mas a causa. Porque se o Espírito Santo nos levar para o divã, e acho que alguém já entendeu minha forma de linguagem e já viu a área que eu atuo. E se você for para a terapia, o terapeuta que é ético, ele não vai responder por você. Ele vai usar as estratégias para que você desperte em você uma ressignificância de existência. E ele vai perguntar: está doendo? E claramente você vai responder:
Está doendo. Depois ele pergunta: por que está doendo? Por causa disso, por isso, daquilo. Aí depois ele vem a pergunta-chave: e o porquê que tem que continuar doendo? Você entendeu? A geração hipersensível, que as emoções são mais importantes do que o propósito, elas têm a necessidade de dor para poder justificar a sua falta de produtividade. Ela tem a necessidade de levantar altares de idolatria daquilo que perdeu, daquilo que não tem, daquilo que não pode. Eu não posso fazer porque me tiraram isso. Eu não posso fazer porque eu não tenho isso. Mas hoje Jesus está dizendo: por que ela está ocupando a terra inutilmente? É uma pergunta. Então existe uma investigação. Mas o vinhateiro, não é possível que você não acordou. Diz assim: Senhor, dai-me um tempo. Deixa eu investigar a causa. Deixa eu cavar a raiz. Eu estou sentindo Jesus. Deixa eu investir onde ninguém investe. Deixa eu enxergar onde ninguém enxerga. Deixa eu mexer onde ninguém mexe. Aí Paulo vem. Eita, é bom pregar para pessoas inteligentes. Paulo tem 3 metodologias específicas da sua doutrina: doutrina universal para a igreja, pedido pessoal a Filemão e cartas pastorais. E a metodologia para os pastores é para Timóteo, um jovem evangelista, e para Tito. E no último capítulo, que é chamado manifestação emotiva do escritor, que quando Paulo deixa a doutrina e vai para o conselho pessoal e manifestação dos seus sentimentos. Alguém está no culto? Aí Paulo diz: meu filho, eu estou me despedindo. O dia da minha morte foi marcado. A minha decapitação está vindo. Eu vou ser derramado como libação. Ou seja, vamos fazer minha morte como sacrifício a César. Mas tudo bem, eu sei que eu vou morrer. Pai, minha carne está tremendo. Mas eu estou me despedindo. Alô, tem alguém aí? Não frustrado, porque eu não tive uma vida inútil. Eu combati o combate. Cadê os raízes? Eu guardei a carreira. Eu vou repetir: eu combati o combate, guardei a carreira, guardei a fé. E com certeza, alguém vai vir comigo: a coroa da vida eterna pelo justo juiz está me esperando. Alguém está me ouvindo? Nunca será em vão sermos uma igreja missionária. Nunca será em vão, pastor Vilmar, sermos uma igreja que produz no reino. Nunca será em vão. Hoje eu entrei com uma crise vocacional aqui. A saudade de casa, o cansaço, as minhas complexidades, as minhas limitações me sufoca. E quem é profeta não tem direito a amigos. A gente tem mais concorrentes. Mas hoje me ligaram: pastor, vamos ali no almoço, nós queremos fazer uma surpresa para alguém. Aí o pastor Binaí estava lá. Quando a gente senta para comer, ele olha para mim: e aí, jovem? E ele chega para um cara de pastor na mesa e os pregadores falam: esse aqui é o Antônio Márcio, é um profeta que eu respeito, tem a minha admiração. Aí impacta no coração. Aí o pastor Vilmar faz uma apresentação dessa, que hoje exatamente às 17 horas tá, eu tenho um diário que eu coloco nas minhas anotações. Eu falei: Deus, está na hora de procurar um emprego. Acho que chegou o tempo de parar com esse negócio de pregação, de itinerância. Está na hora de encerrar esse negócio. As pessoas não estão valorizando mais a palavra. A gente se esforça tanto, corre tanto, renuncia tanto. E tem gente que dorme na pregação. Tem gente que levanta 5 vezes. Tem gente que fica desdenhando. Não preciso disso, Jesus. Eu quero o abraço da minha esposa. Eu quero o meu lar. Mas Jesus disse: não, meu filho, cuida da minha casa, cuida do teu ministério, que eu cuido dos teus.
Aí o pastor vem aqui e faz uma apresentação dessa. Não, está na hora da geração de Timóteo. Alguém pega? Parar de ocupar a terra inutilmente e começar a dizer: Senhor, manda teu vinhateiro, manda teu Santo Espírito, renova a chama em mim, Jesus. Tem dois comigo aqui. Se Deus é comigo, e se Deus tem uma chamada com esta igreja em missões, eu faço prova com o Espírito Santo agora. Se tiver dois adoradores que acreditam no poder do Evangelho, enche esse crente da tua presença aí, Espírito do Senhor. Aonde tiver um profeta, uma profetisa de Deus, entenda isso. A gente não pode ter utilidade no presente enquanto nós idolatramos o nosso ontem. A gente não pode construir um futuro enquanto aquilo que foi tomado ainda é vivo em nós. Paulo diz assim: vai, macho, vem depressa. Já vou aplicar a mensagem. Não me deixa sozinho não. Vem, Timóteo, vem ao conto da minha geração. Vem, Timóteo, enquanto da geração de Abinadaí, enquanto da geração de Abigail, enquanto da geração de Jesus, de Gesiel. Essa geração está passando, aleluia. Mas a geração de Timóteo tem que parar de fragilidade. Nós não recebemos de Deus um espírito de covardia, nós recebemos de Deus um espírito de poder. Pare de celebrar a sua depressão e comece a romper. Saia da condição de vítima. Tome as rédeas da sua história, porque ela não está sendo escrita com caneta e nem com tinta. Ela foi escrita pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Me ajuda a adorar, pelo sangue de Jesus. Fecha a Bíblia. Vem depressa, Timóteo. A minha geração está passando. Mas não vem sozinho não, cara. Alguém está no culto ainda? Não vem sozinho não. Traga alguém. Quem gosta de Bíblia vai reagir. Traga alguém que é útil, que não está ocupando, que não está atrás de título, que não está atrás de holofote. Traga alguém que ninguém acreditava, mas o vinhateiro cavou, o vinhateiro investiu. Quem? Traga Marcos. Traga quem, irmãos? Marcos. Traga quem, irmãos? E Lucas, o médico amado, historiador, diz que Barnabé é tio de Marcos, e Marcos é João Marcos, filho de Maria, aonde é a casa que Jesus se hospedava, onde é a casa que a igreja orava, onde é a casa que tinha acesso ao Getsemane, onde é a casa que tinha acesso ao cenáculo. Era um cara que foi plantado, tinha base familiar, tinha a base do discipulado de Jesus. Mas a Bíblia nos diz que eles começam a fazer a obra com quem? Barnabé, o maior mentoria que existia na época, e Paulo, o maior potencial da época. Olha com quem um cara vai andar. Alguém ainda está no culto? Aí de repente a Bíblia nos diz que o cara que tem todo esse cenáculo, todo esse cenário, vai, mas larga Paulo e Barnabé no caminho. Eu vou dar uma frase. Marcos, o procrastinador, começa e não termina. Ou seja, quando alguém é convocado para a guerra, vou acabar agora, irmão, e ele não quer ir para a guerra porque tem seus medos, ele corta o polegar para que tenha a justificativa de não pegar a espada. Tem gente que está desde quinta-feira aqui, que Jesus está te enchendo, mas você ainda está cortando o seu polegar. Você está dizendo: não posso, não consigo e não vou. Mas hoje não é dia de desculpa. Menino chora no campo de guerra,
Mas guerreiro assume a espada. Cadê os guerreiros? Na cidade de Umas, no estado de Goiás, ainda existe guerreiros. Ainda existe alguém que acredita que Deus vai te usar nesse tempo. Alguém está me ouvindo? Quem está aí? Mas a Bíblia nos diz, pastor Vilmar, que eles vão, mas João Marcos desiste, volta. Ou seja, cortou o polegar, não tem como ir. Mas aí no meio do processo, ele se arrepende, Barnabé vai atrás dele e volta para apresentar para quem? Para Paulo. O Paulo que precisou que Barnabé tivesse misericórdia dele, porque a igreja não acreditou nele, de Jerusalém. E a briga veio. Não, só vai nós dois, Paulo. Não quero um procrastinador, não. Eu não quero alguém que está ocupando a terra inutilmente. Alguém pegou? Não quero, não. Eu quero que você venha. Eu quero com os melhores. Mas Barnabé é aquele tipo de crente. Alguém está aqui? Não sei se tem aqui. Que mesmo a gente desabafando, dizendo não consigo, ele diz não, tem jeito. Eita. Mesmo a gente falando não vai dar, e ele diz, Barnabé, não, meu filho, o evangelho não é para pessoas fortes, não. O evangelho é para pessoas fracas. Alguém está me ouvindo? Alguém está no culto? O evangelho de Jesus não é para pessoas perfeitas, não, mas ele é perfeito para mudar a vida das pessoas imperfeitas. Este é o evangelho. Mas Paulo é aquela geração daquela época que só escolhe pelo mérito. Mas o vinhateiro ainda intercede. Eu me lembro que eu cheguei da Jocum com 18 anos. Eu fui de avião para Belo Horizonte estudar e voltei de ônibus. Quando eu chego na rodoviária, para ir, a igreja toda foi para a praça me celebrar. Lá vai o missionário. Que todo mundo é de festa, mas poucos estão contigo na angústia. E quando eu chego frustrado, porque eu comecei a ler e a escrever direito depois dos 17 anos. Chego na rodoviária de Brasília com 18 anos, com os meus sonhos feridos, porque me enviaram para missões e me abandonaram. Deus usou pessoas não crentes para me sustentar na obra missionária, porque aqueles que estavam festejando comigo na praça, nem se engane, tem pessoas que só vão estar com você e quando você tem utilidade para ela. Quando não tem, ele te joga fora. Mas bendito seja Deus. Não sei se você vai se alegrar que o Espírito Santo está comigo no dia que eu estou bem, que o Espírito Santo está comigo no dia que eu não estou bem, que o Espírito Santo está comigo no dia que eu estou adorando. Alguém está aí? Ei, aleluia. Não quero, Barnabé, andar com alguém que não tem fruto. Mas Barnabé é aquele irmão missionário que diz, calma, tem dia que vamos estar bem, tem dia que não vamos estar bem, tem dia que a gente vai dançar no culto, pular no culto, mas tem dia que a gente só quer refletir. Aleluia. Mas o vinhateiro, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que enxerga o quarto mais oculto de nossa alma. O que leva alguém com todas essas oportunidades parar pela metade? Geralmente, o nosso comportamento presente reflete o passado que fomos construídos. E no capítulo de número 14 de Marcos, estou indo para o final, versículo 51 e 52 diz que no ambiente do cenáculo e do jardim do Getsemane e a casa, que durante 3 anos e meio ouviu a voz suave de Jesus, naquela madrugada o som mudou. Não era mais uma voz suave, eram muitas vozes de violência, porretes, espadas e tocha. E um jovem acorda assustado, pega só um lençol. Alguém está aí? E vai ver o que está acontecendo. E os soldados querem o agarrar e o prender, não porque ele tem espada, não porque ele tem lança. Ele é só um menino que tem um lençol. Eles vão agarrá-lo. Agarra o lençol,
E a Bíblia diz que ele sai nu. A sua nudez é exposta. E se está no Evangelho de Marcos, existe uma técnica escriturista que quem vive a experiência não coloca o seu próprio nome. É a questão de João, o discípulo que foi com ele até o fim. Olhe para mim, por favor. É minha tese. João Marcos deixou pela metade, porque não superou o lençol tomado. Vou repetir. Qual é o lençol que está te impedindo de produzir no reino? Qual é a decepção que você teve? Qual é o tipo de dor que você viveu, que está te impedindo de falar em línguas estranhas hoje? Que está pedindo de você glorificar o Senhor hoje? Que está te impedindo de ser cheio do Espírito Santo? Eu sei, é uma mensagem que confronta gatilhos mentais. Mas hoje não é dia de juízo. Hoje não é dia de julgamento. Hoje é dia de dizer: o vinhateiro ainda muda lençóis tomados em um propósito de vida. Quem me ajuda a adorar? Eu encerro. O texto diz que Paulo vai se despedir. Você leu, não leu comigo? Você leu, não leu comigo? Um foi para um lado. Demas, que deveria estar junto, abandonou, né, pastor Vilmar? E uma das maiores dores de um ministério é quando nós investimos em Demas e ele troca a chamada pelo presente século. Mas Jesus é top. Ele pega o improvável. Ele pega aquele que começou mal. Ele pega aquele que cortou o dedo e faz Paulo escrever. Não é possível que você não vai reagir. Não vem sozinho, Timóteo, né, meu pastor? Traga alguém. Traga alguém que eu não acreditei. Traga alguém que eu não quis que andasse comigo. Traga alguém que eu disse que não tinha capacidade. Traga alguém que nunca vai produzir. Traga este, quem? Traga Marcos e traz contigo. Alguém vai, cadê os pentecostais? Pois é muito útil para o ministério. Alguém está me ouvindo? Eu vou utilizar a última experiência minha para orar por alguém. Em 1999, especificamente no mês de março, eu já estava no Santo Ministério da Pregação, viajando de ônibus. Não é para rir não, tá bom? Isso não é bullying. Eu vendia aquelas fitas cassete de pregação. Quem é a geração raiz aqui? Alguém lembra? É possível. Você nunca teve uma fita cassete, não? Eu ainda tenho. Eu tenho a do Gesel Gomes pregando sobre as 7 manifestações da graça. Eu tenho a fita cassete do Napoleão Falcão pregando sobre o trono branco. Eu tenho uma mensagem do pastor Gilmar Santos. Ó, tempo de avivamento. Eu tenho uma palavra. E eu tenho a minha. Gritando igual uma taquara rachada. Eu saí com a minha mochilinha para vender as fitas cassete. Aí me convidaram para ir pregar numa igreja muito rica em Brasília, não precisa dizer o bairro. E naquela época não tinha cartaz, era faixa. Pode me sentir velho agora. Aí dava lá, pregador tal. Quem lembra dessa geração? Aí eu cheguei lá e a recepcionista olhou para mim. E você, jovem, quem é? Eu disse, eu sou aquele rapaz que está escrito ali naquela faixa. Ela olhou para trás assim. Sabe aquela espiriona muito doida? Ela olhou e disse assim, você? Sim, sou eu ali. Calma aí, sente aqui. Correu lá e foi no ouvido do pastor. Pastor, aquele rapaz lá, não é para rir não, que está com aquela camisa xadrez amarela, aquela gravata verde abacate, com aquele bigodinho de arame, pesando 52,5 kg. Ele é o missionário que a gente convidou. E o cara era juiz, cara. E a igreja dele é da... Eu só sei, meu amigo, que me deram um chá de 2 horas de poltrona. E a frase que eu recebi no papelzinho, a frase foi essa: você não está vestido adequado para o nível
da igreja, da minha igreja. A frase foi essa. E como eu vivia de venda de cassete, eita, veio até um nostalgia agora. E eu recebia oferta em moeda, cédula, e os tickets refeição e os ticketzinhos de transporte. E só tinha dois, um para ir e um para chegar na rodoviária do Plano. Mas aquele cara acabou comigo. A arrogância daquele homem pegou um menino de 18 anos e disse: você não pode ser usado por Deus. E todos os gatilhos que eu sofri, porque eu só falei depois dos 8 anos de idade, eu só pude aprender a ler e escrever depois dos 17. E tudo que eu ouvi, burro, ignorante. Eu cheguei na rodoviária e disse: Senhor, eu não pedi para ser pregador. Eu não pedi para ser plantado nessa chamada. Mas o Espírito Santo me visitou e disse: meu filho, você quer o púlpito dos homens? Ou você quer o púlpito da obra? Meu filho, você quer a aprovação dos homens? Ou você quer a aprovação daquele que te chamou? Aí o pessoal pensava que eu estava meio doido, porque eu comecei a falar em línguas estranhas no meio da rodoviária. Comecei a me alegrar. E eu disse: Senhor, é o seu púlpito, me envia onde eu sou necessário. Aí ele me fez ouvir um som de um culto longe. Quem é de Brasília vai saber que antigamente tinha uns cultos ar livre na rodoviária do Plano Piloto, do lado da cadeira da escada rolante. E o irmão pregava, e o pessoal rindo, e ninguém dava atenção. Eu digo: eu vou ali que Jesus vai falar comigo. Quando ele me vê, disse: você é crente? Eu com a Bíblia desse tamanho, digo: sou, vem aqui. Minha gravata verde abacate, minha camisa amarela xadrez, porque como eu não tinha dinheiro, eu ia num brechó. Aí eu comprei a calça, a gravata e a camisa, que era de quadrilha. E eu tirei aquelas coisas das quadrilhas. E o sapato, que é 39, estou dando uma direta para alguém, é 40. Quem sentir? Eu comprei um de 42 e botava 2 papel dentro, porque tinha um buraco embaixo e ainda tinha caneta. Parece um palhaço. Ele disse: vem cá. Eu disse: agora eu vou receber uma oração. Quando eu cheguei perto, ele disse: sobe aqui em cima. Deus me falou que hoje é o seu palco, é o seu público. Peguei o microfone, as pernas começaram a tremer, o vento era forte, quase me levou. Aí equilibrar uma cabeça desse tamanho mesmo, com um magrelo. Eita, eu fechei os olhos e comecei a pregar 3 prisões: a prisão mental, a prisão física e a prisão espiritual. Quando eu abri os olhos, o povo tinha parado, estava ouvindo, gente com lágrimas. Aleluia. Deus não vai te enviar onde você é celebrado, Deus vai te enviar onde você é necessário. Os frutos não é para os homens. Quem me ajuda a adorar? Os frutos é para aquele que te plantou por graça. Quem recebe a mensagem se coloca em pé. Quem recebe essa mensagem glorifica Jesus. Aí de repente, tem dia que o som do avivamento é o som de uma lágrima caindo no rosto. Quando eu estou pregando, tem um moço vestido de mulher, profissional da noite. E quando ele passou do lado, eu disse: Deus ainda nos liberta das prisões. Ele para com seu vestido, suas próteses, começa a me encarar. Aí o Espírito Santo me toma. Você aí tem 16 anos que você fugiu, e hoje Deus me trouxe para esse púlpito para dizer: você não vai tirar a sua vida. Resumindo a história, era um prostituto, um travesti, e ele disse depois: saí de casa para tirar a minha vida hoje. Mas eu lembrei da oração do meu pai e lembrei da oração da minha mãe, porque eu fugi de casa com 16 anos, mas a minha mãe do ciclo de oração. Aquele moço volta para Jesus, e Jesus enche ele do Espírito Santo. Meses depois ele se torna diácono na igreja que eu sou pastor auxiliar. Só que ele era soro positivo. Eu disse: Jesus vai lhe curar. Ele disse: não precisa não, pastor.
Aí, irmão, se tu não reagir, eu vou jogar água em tu. Ele disse: eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, e eu sei para onde eu vou. Eu fui rejeitado por um juiz, mas não fui rejeitado por aquele que me chamou. Hoje são 20 países, todos os estados dessa nação. Mas Deus me trouxe hoje. E o que é lindo do Evangelho é isso. 2 semanas atrás estava em Londres pregando. 5 dias depois estava no sertão do Piauí. Na outra semana já estava em São Paulo pregando para 15 mil pessoas. Um dia depois estava lá no meio do Maranhão, que ali não tem pernilongo não, ali tem mutante. Pessoas precisam de lugares para ser. Pessoas precisam ter para poder existir. Mas tem gente que só precisa de um propósito. Tem essas pessoas aqui hoje. Lance as suas 2 mãos para cima por 30 segundos. Vem, Adriana, e comece a adorar aquele que te chamou. Eita, vamos romper o ambiente agora. Alabande, vamos mudar a atmosfera agora. Minha. O senhor sabe que eu não sou de passar do horário. Mas o Espírito Santo está mandando eu descer. Tem 2 públicos aqui hoje, pastor. Os que vieram observar, frequentar, vão sair do mesmo jeito. Mas os que vieram adorar, já estão recebendo aquilo que Jesus tem para ele agora. Pastor, você está descendo no público porque Jesus está me dizendo: pegue na mão dele, porque o vento soprou e a chamada dele está sufocada. E ele não está pedindo ouro e prata, ele está pedindo renovação da sua chamada. E hoje o Senhor manda eu pegar na mão dele e dizer: vem, meu filho, pega na minha mão, porque quem chama é fiel, quem separa é fiel. Está na hora de celebrar a promessa e parar de... Eita, tu vai subir comigo, venha. Se eu fosse um pentecostal verdadeiro, eu não estava observando, eu estava glorificando. Tu vai subir nessa tribuna e tu vai lá no pastor Vilmar, tá me ouvindo aí? E mais 2 ministros vão colocar a mão sobre ti, porque hoje Jesus vai renovar a tua chamada. Vai lá, recebe de Jesus aí. E quando você está marchando, o Espírito está te enchendo ali. Ei, cadê a igreja que tem uma renovação de chamada aqui? Cadê a igreja que tem uma renovação de chamada aqui? Eu preciso de um obreiro aqui, já, preciso de um obreiro aqui. Eu preciso de um pastor aqui. Eu nunca vi este homem, mas o Senhor me disse que este já fez a obra. Mas hoje a alma está abatida, porque as frustrações têm sido grandes, são muitas perdas. Mas o Senhor te diz: não é tempo de desistir, é tempo de ser renovado, diz o Senhor. Quando esses homens de Deus te abraçar, o Senhor vai te renovar agora, diz o Senhor dos exércitos. Ministra sobre ele. Se tiver 2 adoradores, se eu fosse você, eu glorificava. Para entrar em minha casa. Olhe para mim, meu filho, bem aqui. Pastor Vilmar, me ajude aqui. Me ajude aqui. Se eu fosse a igreja, eu adorava, pois tem milagre na casa. Eu nunca vi o Senhor, eu não sei quem é o Senhor, mas o Senhor conhece a voz do seu Deus. E você sabe do corredor da morte que Jesus lhe tirou. Você sabe da sepultura que ele te fechou. E você sabe que a medicina só foi até aqui, mas a oração dos justos fez além do que a medicina, diz o Senhor. Mas Deus não deixa a obra pela metade. Deus faz a obra completa. O Senhor vai levantar seu braço esquerdo. Pastor Vilmar, coloca a sua mão aqui. E vai colocar a mão aqui, porque hoje é dia de saúde, hoje é dia de renovação, hoje é dia de livramento. Cadê a igreja que tem propósito? Me diz, Adriano. Oh, aleluia! Vou me levantar e abrir a minha porta. Abre a porta aí, vai. E esperar o meu amado
chegar. Você consegue adorar onde você E está? quando Ele chegar, vou convidar. Convida Ele aí pra entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso. Isso é tudo que mais quero. Tem milagre na casa. Estou desesperado pra ter tua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Quem está recebendo adora. Quem recebe adora. Tua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, Solte a voz. sem pressa de ir embora. E se quiser pousar, diz: a minha casa. A graça foi liberada. Entra em minha casa, entra Jesus. Entra e vem cear comigo. Tua presença sempre foi meu prazer. E fique à vontade, sem pressa de ir embora. E se quiser pousar, diz: minha casa é o teu lugar. Contigo em minha casa vou dormir tranquilo. Contigo em minha casa eu acordo seguro. Contigo em minha casa eu não temo o futuro, não. Contigo em minha casa eu acordo seguro. Contigo em minha casa não. Oh, entra em minha casa. Desliga o playback. Tua presença sempre foi meu prazer. Eu não vou ser arrancado. Fique à vontade. Eu não estou sem pressa de ir tendo uma embora. vida inútil. E se quiser pousar, minha casa, entra em minha casa. Vem cear comigo. Tua presença sempre foi o meu prazer. E fique à vontade, sem pressa de ir embora. E se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Olha aqui para mim. E o povo goiano é sincero. Deus falou com você. Aleluia. Eu não quero uma vida inútil. Eu quero uma chamada avivada para viver um propósito. E eu preciso orar aqui na frente. Isso não é emocionalismo, nem manipulação neurolinguística. Isso é fé. Eu quero orar por aquele e aquela que vai dizer hoje à noite: Senhor, eu não quero ter uma vida inútil, fútil. Eu preciso produzir no teu reino. Aleluia. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Quem quer viver e vai viver, corra, que hoje é dia de renovo. Quem precisa dessa graça, corra. Quem precisa dessa unção, corra. Quem precisa do milagre para sua família, corra. Quem precisa do extraordinário de Deus, corra. Ministro, vai. Entra em minha casa, vem cear comigo. Tua presença sempre foi meu prazer. Poder de Deus, poder de Deus. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. E se quiser pousar, minha casa
orar. Obrigado, servo. A irmã está ministrando. Uau. Meu filho, você de camiseta preta, para você estar neste culto foi guerra, e para você permanecer nesse culto tem sido guerra. Mas você é alvo de oração. E a oração de algumas pessoas é que você tem uma experiência pessoal com Jesus. Mas a gente só pode ter uma experiência pessoal com Jesus quando nós renunciamos à nossa opinião e aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida. É lindo o que Jesus tem para você, mas está na hora de renúncias. Não dá para servir dois senhores. Não dá para servir o teu coração e o coração de Deus. Mas é lindo o que Jesus tem para você. Não, aleluia. Não seja um Demas que abandonou o propósito, mas seja um Timóteo que abraça o Timóteo, que abraça o propósito. Eu preciso orar. Cadê as missionárias? Olha para mim. Deixa eu dar uma ministrada agora. Eita Jesus, o que tu está fazendo comigo? Está quebrando a minha vaidade. Eu saí do hotel, vou pregar 45 minutos, bonito. Ei, pastora, me ajude aqui, pastora. A pastora missionária. Eles vão descer, minha irmã, e eles vão representar um anjo que desce da parte de Deus, que visita a sua vida em duas áreas agora: a sua saúde. Ele vai visitar seu sangue. E a segunda, vai visitar a sua família, porque é necessário Jesus fazer aquilo que você não consegue fazer. Aleluia. Tem milagre aqui. Vai ficar aí ou não vai adorar? Cadê você? Eu preciso encerrar. Ei, seu esposo está onde? Abra suas duas mãos. Meu Deus. Oh, aleluia. Vem cá, Guiar, por favor. Cadê o teu marido? Ei, Aloysio. Vem cá. Quando esse casal te cercar, Jesus. Irmão, se você veio observar, você não está adorando, você não está sentindo nada. E eu não sou responsável pela forma que você vai sair deste culto. É a forma que você apresentou seu culto que vai determinar como você vai sair daqui. Ei, minha irmã, Jesus. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoa. Porque a tua oração é: Senhor, me cerca minha casa, cerca meu casamento, ajuda a minha casa, Jesus. Tu não pediu? Então quando eles dois colocarem a mão sobre você, ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Então recebe o renovo de Deus agora. Ali. Ei. Quem é guerreiro entra na guerra. Está saindo anjos de Deus aqui, e está indo nas esquinas e na BR que corta essa cidade. Um grande acidente que vitimaria muita gente está sendo evitado agora, porque tem alguém clamando neste ambiente agora. Quem entra na guerra? Quem entra na guerra? Eu tenho uma palavra de Deus, pastor Vilmar. Como Satanás tem retaliado os casamentos, os matrimônios desta casa e dessa cidade. Mas o Senhor está me dizendo agora: ele recebeu o propósito, recebeu a oração, e ele vai agir. Ele já está agindo. O Senhor vai visitar a sua prole. Um filho seu precisa que Jesus haja na vida dele. A sua lágrima, oh Deus, eu estou tentando acabar, Jesus. E o seu investimento não vai ser em vão, porque Deus ainda ressuscita o vale de ossos secos. Oh, rabarabandi, revelia. Quem está com pressa de ir embora? Quem quer mais receber de Deus aqui? Tem uma senhora ali, camisa vinho, acho que é vinho meu, vermelha, está com as mãos assim. Está me ouvindo? A senhora está me ouvindo? Está me ouvindo? Uau. Olha a visão espiritual que Deus está me dando. A senhora lembra daquelas casas antigas que tinha a chama de tesoura de madeira, e quando ela começava a inclinar para quebrar, a gente vinha e botava uma viga embaixo para sustentar todo o telhado? É o que o Senhor tem me dito sobre a senhora. A senhora tem sido uma viga na sua casa.
E muita coisa tem pesado, mas está cansado. Mas o Senhor diz assim: filha, eu sou o teu renovo, e o telhado não vai cair, porque o propósito é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Cadê os adoradores aqui? Eu preciso encerrar. Olha para mim, meu filho. Meu Deus. Aonde abundou o pecado, vem Douglas, ei, oplou essa, superabundou a graça. Está na hora, meu filho, de deixar as coisas que para trás ficam. Está na hora de dizer não ao fracasso, porque não te define. O que te define hoje é a promessa de Deus na tua vida. Quando este obreiro te abraçar, Jesus vai renovar essa chama no teu coração. Quem está sentindo o poder de Deus aí, abrace Ele. Abra suas mãos, meus irmãos. Eu vou orar e eles vão ministrar. Última frase para a gente orar. Eu não fui plantado neste propósito para viver uma vida inútil. Eu fui plantado nesse propósito para produzir no reino de Deus. E você? Só quem pode responder por você. Eu não sou de profetizar essas coisas não, pastor. Vai estar vindo uma riqueza financeira tão grande sobre o céu dessa cidade e sobre os membros dessa igreja. Satanás queria negar o direito, o senhor está me dizendo direito, de algumas pessoas aqui. Mas hoje Jesus disse: a justiça dos homens são injustas, mas a minha justiça, eu estou batendo o martelo. Aquele moço de camiseta branca, perdoar, meu filho, não é esquecer, tá? Perdoar é lembrar sem sentir dor. Tem uma ferida aberta em seu coração, e essa ferida está impedindo a tua vida espiritual. Mas hoje Jesus vai lavar seu coração. Perdoar, meu filho, não é porque as pessoas merecem, é porque eu escolho viver. Eu preciso de um obreiro cheio do Espírito Santo para abraçar aquele moço como um pai abraça um filho. Porque como o coração desse moço está destruído com a saudade da palavra pai, lavando ele, como esse moço está destruído porque o coração dele está em luto. Mas hoje Jesus abraça ele e renova a vida dele. Receba o abraço de pai. Eu estou tentando encerrar, irmão. Abra suas mãos. Obrigado, pastor. Obrigado. Eu sei que vai chegar a minha vez. A frase é bem simples. Existe ex-esposo, ex-esposa, ex-cunhado, ex-genro, mas nunca vai existir ex-filho. O filho pode estar distante, mas o pai está esperando. E hoje tem um filho e uma filha que precisa voltar para a casa do pai hoje. Já deu, já se machucou demais, já tentou tudo lá fora, mas o coração continua vazio. Porque quem pertence ao pai nunca vai pertencer ao mundo. Aonde está essa primeira vida? E a igreja vai orando em espírito, porque tem anjos caminhando no meio de vocês aí. Tem uma vida para Jesus? Tem uma vida que vai reconciliar com Jesus? Pois eu vou orar agora pelos irmãos que estão na frente. Tem alguém para Jesus? Saia não, irmão. Tem uma vida para Jesus agora? Não? Abra as mãos, meus filhos, toda a igreja. Como vive o Senhor, e tão verdadeiro é o Evangelho de Cristo, e poderoso é a sua palavra. Se achado sinceridade em teu coração, se fosse você, ficava ligado. O vinhateiro chamado Espírito Santo começa a renovar a sua chamada agora, porque sobre as tuas mãos desce um bálsamo da parte de Deus.
E uma unção que despedaça o jugo. Há milagre na sua casa. Em o nome de Jesus, meu Deus. Recebe agora, Senhor, a minha adoração. E eu te peço, aonde tiver um adorador que acredita que é tempo de viver milagre, que ele recebe o toque do teu Espírito agora. Quem recebe adora, quem recebe adora, quem recebe adora, quem recebe adora.